Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e a senhora? Tudo bem também. Então, o povo hoje quis acordar mais cedo? Ah, não, vocês têm outra aula mais cedo, né? Tinha duas pessoas só na aula de mais cedo, mas Mas teve estamos aí. aula. Tinha duas pessoas, Ana? E tem aula com duas pessoas? Você e quem? Eu não tava lá, não. A Maria que tava. A Maria que falou que tinha Ah, duas. No caso, né? Eu lutando como sempre, né? você estava fazendo no Socorro, carro Tati. cedo da espanto, menina? Socorro. Hã? O que você estava fazendo no carro? Não, eu na luta, como sempre, naquela Ah, eu aula. entendi no carro. Entendi. Ai, Tati. Eu tô pensando, onde que ela estava tão cedo assim, voltando de viagem? Agora você já Não, está na voltei sua na terra? terça. Ah, hoje tá todo mundo, cada um numa janelinha, né? Cada uma janelinha. Saudade, amiga. Saudade também, viu? Ai, Cadê o ai. Lucas? O Lucas ainda não chegou. O João Lucas já. Cadê? O Anderson tá aqui hoje, ele tava meio sumido. Oi, Anderson. Um momento, professor. Só bota uma roupa para lavar aqui, já que eu abro a câmera. Tá, não preocupa não. Fica tranquilo. Pronto, agora o Lucas chegou. Pra eu pegar no pé. Tati, Oi. te perguntar um negócio antes que eu esqueça. E aquele negócio, aquele filme lá que eu não consegui baixar até hoje, pra te falar bem a verdade. O que nós vamos fazer? Aquele que o Josué mandou o link? Aham, eu não consegui não, mesmo por aquele link lá. Eu li aquele trem do livro lá, mas o filme até hoje eu não consegui assistir. Uai, coruja, eu tô pensando que vocês já estão com o trabalho pronto. Ah, eu queria eu estar com o trabalho pronto, né? Mas Só a Maria Fernanda ou o restante também teve dificuldade? minha dupla também não deu conta não, esse é o problema. Também não assisti, Tati. Eita. Bom, vou esperar ver se o Josué entra aqui. Se ele não entrar, eu falo com ele depois para a gente ver se tem alguma solução, né? Porque ele assistiu o filme naquele link e ele mandou, eu pensei que tinha dado certo. Então a gente vai tentar solucionar esse problema. Ainda bem que a Maria Fernanda falou, eu pensei que estava tudo ok. Tem que dar um jeito. Um momentinho que estão batendo palma aqui na porta da minha casa. Deixa eu ver o que que é. Tem campainha. Bom dia. Mel? Nossa, eu queria, mas agora eu tô dando aula. Tem como o senhor voltar depois? E não do almoço, pode ser? Quanto que tá? Eu vou querer. O senhor pode voltar que eu vou querer. Tá? Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Um vovozinho vendendo mel. Quase morro. Eu falei pra ele que vou querer, que é pra ele passar aqui mais tarde, porque aí vai ter jeito de eu atender ele direitinho. Tadinho, gente, cabeça branquinha, barba branquinha, de bicicleta, magrinho, vendendo mel. Ah, não, meu coração dói, eu quase morro. Dou conta, não. Tem que comprar o mel, tem que chamar para tomar café, tem que. Nossa,
Fico doidinha. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho legal. Vamos ver se vocês vão gostar. É interessante. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. O que vocês acham? É interessante falar sobre autoestima? As caras das duas, parada. Então faz de conta que para me dar um apoio moral. O que é autoestima, gente? Acho que é a capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas próprias habilidades. Então, eis o problema, não é? Esse é o autoconceito, Ana Luísa. Autoconceito, a gente falou dele na semana passada. Inclusive, eu dei um exemplo que eu lembrei do livro de desenvolvimento do Jason. Como que uma criança ela faz uma autobiografia, aí ela fala, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu sei subir, descer, trepa-trepa, eu moro com meu pai, com minha mãe, eu sou forte, eu consigo carregar uma carteira, então eu sei ler, contar até 100. Quando a pessoa, assim como o exemplo dessa criança, fala quem ele é através das suas habilidades, isso se chama autoconceito. O conceito que ele tem de si mesmo é baseado naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele dá conta de fazer, naquilo que ele tem, porque ele falou que ele tem pai, mãe, tem uma televisão no quarto, tem um cachorro, tem um gato. Então, o que eu tenho e as coisas que eu sei fazer, elas fazem parte do meu autoconceito. E a autoestima? Quem arrisca a dar um palpite? O que é autoestima? Alguém? Vou chamar pelo nome. Edilane, você sabe o que é autoestima? Será que ela está Algo que acordada? eu tô precisando. Você está pensando? O tique e o teco ainda não acordaram direito, não? Ainda não, eu quase perdi a aula de ser psicólogo, porque eu dormi. A Maria Fernanda acho que ficou até sozinha. Ou não tinha duas pessoas, não tinha Gente, tava uma. tenso demais, viu? Porque o povo não tava falando nada e eu não tava nem pensando em poder falar. Eu tive que elaborar alguma coisa assim, na loucura, e depois apareceu mais duas pessoas, mas tava difícil hoje. Vou poupar a Maria Fernanda, ela já deu muita resposta na aula de ser psicóloga, então não vou perguntar para ela. Perguntei para a Edilane, ela ainda está pensando, que ela ainda está acordando. Deixa eu ver quem mais que eu pergunto. Bruna, o que é autoestima? Oi, bom dia. Bom dia, a Eu voz de acordante. Ai, eu também não tô conseguindo pensar muito, não. Inclusive, eu preciso também, mas eu acho que remete a alguma coisa de se sentir bem, bem-estar, alguma coisa Sim, assim. sim. Quando a gente tem uma autoestima positiva, a gente se sente bem. Mas eu quero saber antes disso, o que é autoestima? Sem Google, sem pesquisa, eu tô É um vendo que negócio você... tão simples, mas Então, parece que é tão complicado de descrever, porque é, sei lá, é tão complexo a autoestima. ninguém vai arriscar? Anderson, você sabe o que é autoestima? Autoestima É é uma coisa que eu não tenho. uma coisa que você não tem. Não. E o que é que você não tem? Para mim, autoestima, professor, é aquele que eu posso te falar. Você sentir bem com você mesmo. De novo, é o mesmo conceito que a Bruna deu. Para mim é isso. Tá, é depois do conceito. Quem tem autoestima se sente bem consigo mesmo. Mas eu quero saber o que. Não é possível, gente? Quarto período, vocês não sabem conceituar autoestima? Vou pegar um chinelo, dar uma chinelada no seu estudo. É como você se vê.
Isso é autoimagem. A autoimagem. É porque eu cheguei no meio do caminho, então. Não, mas a autoestima tá quase. Tá quase. Vamos lá. Auto é minha. Eu, né? Auto com U. Pelo amor de Deus. Auto de minha autoria. Eu sou o autor dessa ideia. Uma autoavaliação é o meu senso de valor. Que valor eu tenho? Isso é autoestima. Qual que é o meu valor? Quem gosta de mim pelo que eu sou, ou pelo que eu faço por elas, ou pelo que eu tenho. Entenderam a diferença de autoconceito para autoestima? Então, a autoestima é o que eu sou, é o meu valor, é o valor que eu consigo perceber que eu tenho como pessoa, independente de tudo, de valores sociais, de nível socioeconômico, de padrão de beleza, de estrutura familiar, independente de qualquer coisa. Como eu me valorizo? Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa para cima, como eu me percebo e como eu me valorizo. Esse valor próprio que a gente tem se chama autoestima. Uai, Anderson, você já está aqui, está pedindo para entrar? Estou entendendo, não. Você vai entrar com outra coisa, com o computador? Sim, professora, está no computador. Então, essa soma de que dos nossos valores é que faz o que o Anderson falou, faz a gente se sentir bem ou não. Tem gente que parece que se não se autovaloriza, não gosta do que é, gostaria de ser diferente. Nós não podemos, na verdade, nos basearmos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos para ter autoestima. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam assim, meu pai, nossa, eu sou um zero à esquerda. Eu não trouxe orgulho para o meu pai. Eu não alcancei o resultado X que a minha família desejava para mim. Nossa, minha mãe sempre sonhou que eu fosse tal profissional. Nossa, olha o curso que eu estou fazendo. Eu sou uma vergonha para minha família. Então, tem muita gente que se desvaloriza porque fica esperando o valor vir dos outros. Vir de pai e mãe, vir de pessoas que são próximas da família, amigos. É muito legal quando a gente é valorizado pelas pessoas com as quais a gente convive, com pai e mãe, com amigos, com irmãos, com companheiros. Mas a gente tem que ter valor próprio. Nós precisamos, antes do outro gostar da gente, aliás, para o outro gostar da gente, e ele nos aceitar do jeito que nós somos, nós precisamos gostar de nós mesmos. Sabe por que é perigoso você entrar numa relação sem esse alto valor? Porque aí tudo que o outro pedir para você mudar, você vai acabar mudando para agradar. Então o outro fala assim, não, você pensa desse jeito? Não pensa assim não, pensa assim, assim, assim. Por que você faz assim? Por que você é assim? Por que você é tão calado? Por que você não se expressa mais? Oi, Ana. Você falando isso, eu tô lembrando de como que a gente viu naqueles experimentos, né? Naqueles experimentos sociais, que as pessoas que têm uma autoestima melhor conseguem se posicionar melhor em relação aos outros, né? As situações que elas não querem se submeter, etc. Isso eu acho muito interessante. Exatamente. A autoestima mais forte, mais positiva, ela é um dos componentes para a gente não entrar na conformidade social, na obediência a algumas orientações que podem ser absurdas, bizarras, e outras pessoas podem acabar entrando nessa daí. Então, é fácil ter uma autoestima positiva? Não é fácil, gente. Não é fácil. Um perfil de hoje em dia que tem que ter um corpo perfeito, tem que ser bem sucedido, é complicado. Então, Anderson,
pensa mais além disso, pensa por dentro. Status. Quando eu tô falando de autoestima, que você tem que se amar, eu não tô falando do seu corpo, se você é alto, baixo, atlético, musculoso ou magrinho. Eu não tô falando se você é rico ou pobre. Eu não tô falando se você tem uma profissão muito importante ou se você capina um lote. Eu não tô falando de nenhuma dessas características. Eu tô falando de quem você é. Você se ama pelo que você é. Sim, eu entendo, mas acho que atualmente a gente se compara muito com o outro, professora. A comparação. Exatamente. A comparação que é o... Sabe de onde que vem essa comparação? Da nossa vida desde a infância. Nós somos comparados o tempo inteiro. Não é exatamente um erro, assim, que a gente vai falar, a culpa é da infância, a culpa é da mãe e do pai, a culpa foi da professora, por isso que a pessoa tem uma autoestima fraca. Não. Acontece isso com todo mundo, só que algumas pessoas têm mais resiliência do que outras e saem mais ilesas do que outras, menos afetadas, né? Mas a comparação, ela influencia bastante. Quando alguém fala assim, nossa, você é ótimo, você é muito mais legal, muito mais simpático do que seu irmão. Ou o contrário, fala, nossa, seu irmão ele é tão mais comunicativo, né? Você é tão calado. Pronto, comparou. Comparou você com outra pessoa. O que que tem? Uma pessoa ser calada, a outra pessoa ser comunicativa. Isso é defeito? Não, isso é característica da personalidade da pessoa. E por que que as pessoas não podem ser aceitas do jeito que elas são? Então, são essas comparações que vão colocando a gente em caixinhas. E todo mundo fica tentando ser o que não é, alcançar o que não tem. E aí eu não estou falando de novo de tipo de cabelo, eu estou falando de dentro. Porque a gente já falou dessa questão de padrão de beleza, das meninas adolescentes quererem parecer com as celebridades, de querer ter o cabelo da atriz fulana de tal, de querer ter o corpo da modelo fulana de tal. A gente já falou sobre isso. Isso também afeta a autoestima. A pessoa se sente feia, porque ela não tem aquele padrão de beleza. Mas além disso, acima disso, eu quero que, como estudantes de psicologia, vocês entendam que o conceito de autoestima ele é muito mais profundo. Que nós temos que nos amar e amar os outros com os quais a gente convive, pelo que eles são, não de casca, mas pelo que eles são por dentro. Eu fico pensando, por exemplo, na velhice, né? Uma pessoa idosa que já tem o rosto cheio de marcas, cheio de rugas, já tem algumas limitações físicas. Aquela pessoa, quando jovem, podia ter uma beleza externa linda. Gente, mas aquela velhinha continua linda. Porque a gente não tem que admirar apenas a beleza externa. A gente tem que aprender a admirar a beleza interna das pessoas. E hoje em dia isso é muito raro. Por isso que existe essa luta contra o envelhecimento. É plástica, é harmonização facial, ergue um trem daqui, ergue outro dali, e é botox para tudo. Por quê? Porque não quer envelhecer. Porque se eu envelhecer, eu vou deixar de ser eu? Não, eu vou ser eu velha. E aí? Mas é porque eu vou sentir feia? Eu vou sentir feia em relação a quando eu era mais jovem. Mas eu vou ser bonita como uma pessoa daquela idade. Então, assim, as pessoas precisam aprender a se valorizar. E não é fácil a gente trabalhar a autoestima, nem a própria e nem a dos outros. Por isso que vocês têm que ter consciência disso para vocês se constituírem de uma forma positiva, para vocês conseguirem ajudar, dar suporte nesse sentido para outras pessoas. Vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo do que eu estou querendo falar? Ok. Então, a primeira coisa que acontece, que abala muitas vezes a nossa autoestima, são essas comparações. Geralmente, essas comparações são feitas por causa dos nossos irmãos ou irmãs. Quando a gente não tem irmão ou irmão, a gente é comparado com primos.
ou comparado com os filhos dos amigos. E essas comparações, elas são marcantes na nossa vida, às vezes machucam, mas na verdade, elas não refletem a realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Aqui no livro está falando, por exemplo, se uma pessoa pensa que é bom em matemática, é mais provável que ele se saia bem em matemática do que se ele pensasse que ele não era bom em matemática. Então, a autoestima, se ela é positiva, ela acaba fazendo com que eu seja mais eficiente. Quando eu penso que eu tenho alguma habilidade, aqui entra também as habilidades, mas é porque eu estava falando no conceito de autoestima do valor mais profundo. Mas as habilidades também vão entrar, porque a minha inteligência, a minha capacidade de amar ou de compreender o próximo, a minha capacidade de me comunicar, essas habilidades também vão entrando na autoestima. E quando a pessoa acredita em si mesma, acredita no seu potencial, ela com certeza terá mais chance de ser eficiente. Ela tem um poder a mais. Essa automotivação faz com que ela alcance os resultados que ela gostaria de alcançar. Então, quando a gente for fazer um elogio para nós mesmos ou para outra pessoa, como que é legal a gente elogiar? Se você quer encorajar alguém ou encorajar a si mesmo, você faça um elogio específico. Ao invés de falar assim, você é muito legal. Nossa, você é joia, você é ótimo. Tá, ótimo em quê? Legal, como assim? Então, é interessante você dizer para a pessoa, ou dizer para si mesmo, em que você está sendo elogiado, ou em que você está elogiando o outro. Porque as pessoas se apegam nessa parte que eles se sentem mais fortes, mais eficientes, para poder continuar lutando assim por diante. Então, você pode dizer, nossa, eu te admiro porque você é uma pessoa muito otimista. Isso é um elogio. Eu não estou falando de nenhuma habilidade específica, se a pessoa sabe nadar, se ela sabe tocar violão, piano, ou se ela sabe uma matéria melhor do que outra. Eu estou falando que ela é otimista. Então, eu estou dando um empurrão, eu estou elogiando a pessoa. Ou quando você diz para você mesmo, nossa, que coisa difícil, que problema complicado. Você pode se autoelogiar e falar, você é capaz. Você é forte. Você já enfrentou lutas parecidas ou piores. Eu acho que você consegue. Vamos lá que você consegue. O exercício de autoelogio também é importante. A gente precisa de se autoelogiar para a gente conseguir muitas coisas. Aqui também fala sobre essa motivação da autoestima, que é você se elogiar. Para você manter ou aumentar a sua autoestima, o que você tem que fazer? Geralmente você tem que estar em convívio com outras pessoas, porque se a gente ficar na casinha, se a gente ficar dentro do quadradinho em casa e não conviver com outras pessoas, não se relacionar com outras pessoas, nós não seremos desafiados. Então, no meu trabalho, eu posso ser desafiada. Na faculdade, eu posso ser desafiada. Eu acredito que tem alunos aqui que tem uma carinha de ter sido assim, quer ver? Lá no ensino fundamental. Eu vou estudar porque eu quero tirar uma nota mais alta que a fulana. A fulana sempre tira nota alta naquela professora. Eu vou estudar porque eu quero tirar nota mais alta que ela. Pela cara, a Maria Fernanda foi uma dessas. Acertei? Quem nunca, Tati? Que legal, é verdade. Quem nunca, né? A gente quer superar os colegas que são melhores do que a gente. Bom dia, Josué. Cheguei atrasado hoje? A aula começou 9 ou 10? 9. Não, 10 não tem como, né? Que não é 9 e meia, hein? Tá. Eu achei que era 10 horas e me atrasei. Desculpa. Tá bom, não tem problema não. Eu avisei no grupo.
Eu sei, Ana, é porque eu sou um bosta mesmo. Nossa, então, Josué, nós estamos falando hoje sobre autoestima. Eu sou o rei da autoestima. Inversa. Você acabou de falar que você é um bosta, como assim? É. Eu sou muito niilista, o Tati. É 880? E assim, mas eu vi uma coisa essa semana, um post de uma menina que eu sigo, e aí ela falando assim que o Carl Sagan, ele fala que se a gente não tiver otimismo, a gente não é capaz de mudar o futuro, entendeu? E aí a minha vontade é de mudar um pouco, mas eu não sou otimista, aí fica naquela, né? Olha Minha só. autoestima é meio baseada nisso aí. Eu falo, porra, mas será que é possível uma mudança? Olha Deveria só. ser, né? Seria bom se tivesse, mas. A gente está falando sobre isso É. mesmo, é sobre conceito de autoestima. Primeiro eu perguntei o que é autoestima e o Uhum. povo patinou e não me deram Ninguém conceito de falou? autoestima, não. Aí é porque talvez a gente fica se baseando na autoestima como as nossas habilidades, né? De É. ser eficaz, eficiente em alguma técnica, em alguma área da vida. E eu queria que vocês pensassem na autoestima como valor próprio. Você se ama pelo que você é, não pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você conquistou, mas você se ama pelo que você é. E aí é que pega pesado. Aí é que é complicado. E geralmente a gente tem essa dificuldade porque nós sempre somos comparados. Desde pequeno, comparado com o irmão, com o amigo, com o filho do vizinho. E a gente precisa nós paramos aqui, ó, a gente precisa se autoelogiar e elogiar os outros também. Autoelogiar-se como? Dizendo que você é capaz de superar algum conflito, algum obstáculo. Como elogiar o outro, um amigo, um parente, um conhecido, um companheiro ou companheira? Nossa, eu te admiro porque você é otimista. E você pega e fala que você não é otimista. E você chegou bem na hora e fala, eu não sou otimista. A gente tinha acabado de dar esse exemplo. Abraham Tesser, ele relatou um texto aqui sobre a manutenção da autoestima. Como que a gente tem que fazer? Porque de repente eu estou conversando com vocês e vocês já têm uma autoestima positiva, uma autoestima equilibrada. Então, eu quero saber como fazer para manter. Primeiro, a gente estava tentando descobrir se tem autoestima, o que é autoestima, né? E agora a gente vai fazer a manutenção da autoestima. As pessoas provavelmente compararam você com seu irmão quando vocês eram pequenos, mas quem é filho único pode ter sido comparado com o filho da vizinha. As pessoas sempre comparam. Na escola você foi comparado entre os seus colegas, você tinha algum colega. E, gente, apesar da gente achar horrível a comparação, esse autor fala que ela é uma ameaça. A comparação é uma ameaça, mas que muitas vezes essa ameaça nos motiva a ser melhor, a crescer, a melhorar em algum aspecto da nossa vida. Por quê? Porque a gente se sente ameaçado. Então eu tenho que superar, eu tenho que ser mais importante, eu tenho que melhorar esse meu aspecto, essa minha habilidade. Então, nesse sentido, a motivação para manter ou para aumentar a nossa autoestima, por mais irônico que pareça, é a comparação. Existem, aí eu penso assim, que no livro nem fala, mas eu fico pensando na capacidade de resiliência, né? Tem algumas pessoas que quando passam por algum problema, elas morrem naquele problema. Pensa assim, nunca mais não dou conta nem de viver. E outra pessoa vive pelo mesmo problema, passa pela mesma circunstância e supera e dá aula depois de como superar um problema. Então eu fico pensando, é uma faca de dois gumes a comparação. Porque para algumas pessoas muito frágeis, a comparação pode fazer o quê? Afundar aquela pessoa, massacrar. Ah, o fulano é melhor do que eu mesmo. Ah, minha mãe ama mais é meu irmão mesmo.
desisto da vida. Outras pessoas podem achar que a comparação é uma motivação, se sentir motivado para melhorar em algum aspecto, para superar o outro pelo qual ele foi comparado. Percebem que pode ser uma faca de dois gumes, dependendo da pessoa, a comparação pode ser motivante e, dependendo da pessoa, ela pode ser aniquiladora. Nossa, onde eu fui usar essa palavra? Oi, Josué. Talvez eu esteja falando uma besteira, mas eu discordo um pouco dessa teoria aí, porque eu acho que existem outras formas de você motivar uma pessoa sem comparar. Você compara duas pessoas, vamos dizer assim, da mesma família, né? Irmãos, primos, etc. Mas como que você pode transformar esse processo de comparação um pouco menos doloroso? Porque, de querendo ou não, por mais que a pessoa ela fala, não, eu preciso melhorar porque fulano de tal é melhor do que eu. O processo dele chegar até lá, eu acredito que é um pouco mais doloroso do que se você motivasse ela de outras formas, sem fazer essas comparações. Agora, aí que tá, as outras formas eu não sei te dizer. Só sei criticar, na verdade. Tô sabendo só criticar agora. Pois é, ele não disse que é a única forma de motivação também, da autoestima. Né? Ele não disse, ele relatou que para a gente manter a manutenção da nossa autoestima, ela muitas vezes acontece através da ameaça. E uma das ameaças maiores que nós temos na nossa vida desde sempre são as comparações. Apesar dele não ter, eu acho que ele não usou a palavra comparação, peraí. Não usou. As pessoas provavelmente compararam você com alguém. Isso, existe sim. Tem um outro autor aqui que oferece uma outra perspectiva. Vamos ver o que ele fala. Se a autoestima dependesse apenas da aceitação, por que as pessoas se esforçam para serem grandes, para serem maiores e não simplesmente para serem aceitas? Tem muita gente que quer simplesmente ser aceita num grupo, ser aceita na família, ser aceita por um companheiro ou companheira. Ela não quer ou ser aceita por si mesma, né? Ela não quer exatamente ser maior ou melhor do que ninguém. Ela só quer se aceitar. Então, a realidade nesse sentido tem um pequeno problema, porque nem todos conseguem alcançar esse reconhecimento. Porque alguém já disse para você a seguinte frase, está aqui no livro. Você é especial apenas por ser você. Alguém já te disse isso? Já pensou que lindo receber esse elogio? Eu te amo pelo que você é. Não é porque, eu te amo, você é lindo. Eu te amo, você é educado. Eu te amo, você é tão romântico. Eu te amo, você tem tanta paciência comigo. Percebe que a gente sempre é amado pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente oferece e não exatamente pelo que a gente é? Talvez a gente possa aprender agora, a partir de agora, se partir de cada um a elogiar as pessoas nesse sentido, de pessoa que legal que seria. Você é especial porque você é. Amiga, você pode dizer, e a Maria Fernanda e a Ana Luísa, que são super amigas, amiga, eu gosto de você porque você é a Maria Fernanda. Eu gosto de você porque você é a Ana Luísa. E simples assim. Não é porque faz alguma coisa por mim. A gente gosta das pessoas assim, mas a gente não tem esse costume de fazer esse elogio. Não é verdade? E seria tão legal se a gente fizesse esses elogios e recebesse também. E se fizesse sem pensar que tem que receber em troca, né? Porque muitas vezes a gente faz pensando, nossa, ele não me falou nada de volta. Poxa, eu pensei que já era. Um elogio esperando reconhecimento, ele não tem tanto valor assim, não. Tá quase terminando esse link aqui? Não, tenho 6 minutinhos, 5. Dá para eu começar a falar pelo menos? Gente, tem um problema. A autoestima, ela tem um lado escuro. Que lado escuro é esse? E são muitas pessoas que estão nesse lado escuro da autoestima. Sabe que lado escuro é esse? As pessoas que têm baixa autoestima, elas geralmente têm problemas na vida. Elas ganham menos dinheiro porque não conseguiram um emprego
ou o curso ou a faculdade dos seus sonhos, elas são mais propensas a usar drogas, são mais propensas a ter depressão. Então, o que acontece? Talvez as pessoas com baixa autoestima, elas já tenham sofrido, enfrentado problemas que as outras pessoas não enfrentaram. O que vocês duas estão rindo? Não tem nada no chat e as duas estão rindo. Vocês estão conversando no WhatsApp? Elas estão conversando entre olhares. Vocês acreditam nisso? Que elas olham uma para cara. A Maria Fernanda escondeu para rir. Aí. Uma olhou para a outra e começou a rir e fez assim, e rindo assim, ó, escondendo. Eu tô aqui, gente, eu não tô falando nada de engraçado. O que essas duas estão conversando? Elas estão conversando por olhares. Eu tenho até medo de amizade desse jeito. Então, pessoas com baixa autoestima, provavelmente elas enfrentaram uma infância difícil, provavelmente elas enfrentaram uma pobreza na infância, pode ser que elas tenham tido um lar desestruturado, pais que nunca as elogiaram, pais que sempre exigiram mais do que elas poderiam alcançar ou oferecer. Às vezes essas crianças também podem ter sofrido abuso sexual. Tudo isso provoca eu vou usar essa palavra como metáfora, uma lesão na autoestima. A pessoa vai ficar com uma dificuldade de se amar depois. Porque se ela não foi amada durante a infância, se ela não foi, a autoestima dela não foi estruturada anteriormente, agora como adulta ela vai enfrentar esse lado escuro da autoestima. E tem alguns estudos tentando comparar a autoestima com esses desfechos negativos da infância, para saber se isso pode ter uma ligação ou não. Por quê? Porque geralmente quem tem uma autoestima boa, eles tiveram um suporte maior pelas pesquisas que já foram realizadas, tiveram uma infância com boa estrutura, com sentimentos agradáveis. Essas pessoas conseguem ter iniciativa, porque quem tem boa autoestima tem iniciativa para vencer obstáculos, desafios. A resiliência dessas pessoas são maiores. Aqui tem... Tati, Oi. essa baixa estima na infância pode levar, tipo assim, lá na frente, a pessoa a algumas atitudes para meio que chamar a atenção por consequência dessa baixa estima? Sim e não, né? A gente não pode pensar que é uma equação, mas pode ter sentido. Não uma coisa generalizada, né? Mas tem um certo sentido. Tem uma ligação, com certeza tem uma ligação. Porque se a pessoa durante a infância ela não conseguiu ser amada ou se sentir amada, porque às vezes a criança é amada, o adolescente é amado, mas ele não se sente amado. Uma vez eu conversei com uma colega psicóloga e a gente foi chegando a essas conclusões e ela me falando sobre isso. Uma vez eu perguntei para o Theo, eu falei, eu te amo, você sabe que eu te amo? Ele falou, eu sei, mamãe, eu também te amo. Eu falei assim, aí eu fiz a pergunta que eu tinha conversado com a minha colega, né? Eu falei, você se sente amado? E aí ele parou e pensou um pouquinho. Eu sinto que você me ama. Essa pergunta, gente, ela é diferente. Às vezes mãe e pai falam, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas a pessoa não se sente amada. Né? Não é científico, mas eu tenho o exemplo do livro das 5 linguagens do amor. Cada pessoa se sente amada de uma forma. E a gente pode, inclusive, falar o exemplo como um idioma, né? Eu posso morrer de amores por uma pessoa, mas se eu ficar falando para ela em eu te amo, e ela só conversa em árabe, em hebraico, ela não vai entender que eu a amo de jeito nenhum. Então não vai adiantar nada. Então é por isso que a gente tem que fazer essa pergunta. Você se sente amado? Você entende que eu te amo? Aí sim, a criança vai ser amada. Então, às vezes é tão complicado, né? O pai e a mãe pensam que está dando uma boa infância, que está dando uma estrutura, que está mostrando amor, mas na verdade a criança não está sentindo. Então não é tão simples assim. Pessoal, 10 segundos, eu vou encerrar esse link. Volta comigo, tenho 13 pessoas. 1, 2, 3, vamos lá.